Oi, Leão. Vamos fazer a sua tiragem de tarô e ver as suas previsões para esse mês de junho? Eu sou Roberto, aqui do Oráculo Luz do Sol. Trabalho com tarô há 10 anos, trabalho também com astrologia védica. E vou falar um pouco sobre os trânsitos astrológicos desse mês e vamos ver o que as cartas reservam para vocês para esse mês de junho. Então, nós temos Três de Paus, querendo muito olhar para frente, ter mais visão de futuro. 10 de ouros, mas lidando com algumas questões financeiras antes. Quatro de copas, com alguns problemas, às vezes, nas finanças, enamorados, alguns problemas talvez nos compromissos, na família de vocês. Seis de paus, dois de copas, as de ouros, tem relacionamento e trabalho querendo chegar por aí, hein? Nove de espadas, um pouco ansiosos, imperador, e mais uma, rei de ouros. Deixa eu colocar aqui, pra eu arrumar direitinho para poder ver. Acho que o tema central dos meses passados realmente estão passando tanto por dinheiro, preocupações financeiras, alguns problemas dentro dos relacionamentos ou da família. Muitos de vocês querendo olhar para frente, querendo expandir a vida de vocês, querendo alcançar um novo patamar, mas é como se algumas coisas não tivessem tão claras o suficiente para vocês tomarem decisões com confiança, né? Quatro de copas, três de paus e 10 de ouros. Acho que existe uma pergunta, vocês vêm de uma pergunta importante que é: o que será que daqui para frente realmente vai me fazer feliz? Para além de problemas financeiros, para além de problemas em relacionamentos, acho que vocês têm pensado muito em o que vai me trazer felicidade de verdade. Alguns de vocês estão um pouco assim, quatro de copas, resignados ao sofrimento, né? Vocês estão, como que eu posso dizer, lidando com algumas decisões difíceis, né, que está envolvendo às vezes a casa de vocês, a família, o lugar onde vocês moram, alguns de vocês até pensando em talvez fazer algumas mudanças, outros passando por problemas envolvendo talvez estudos, viagens, problemas filosóficos assim, projetos às vezes até de longo prazo. E algumas coisas parece que realmente precisavam ser deixadas para trás, nove de espadas, quatro de copas. Alguns sofrimentos anteriores realmente estão precisando ser deixados para trás para abrir portas para caminhos novos, digamos assim, né? Mas acho que não tem clareza suficiente para vocês tomarem decisões ainda com mais coragem. Por isso que às vezes vocês se sentem assim, olhando demais para o futuro, mas ainda sem conseguir tomar uma posição, sem conseguir ainda tomar uma iniciativa que realmente traga aquele sentimento de, ah, realmente agora vai, né? Também existe uma sensação, imperador e rei de ouros, de certa impaciência, como se algumas mudanças que fossem muito desejadas há algum tempo, assim, vocês estão querendo colocar muito para frente alguns planos que antes pareciam muito firmes para vocês, mas que agora vocês estão entendendo que os fatores externos estão prejudicando muito, atrasando muito a vida de vocês, né? Impedindo que os planos de verdade de vocês acontecessem na velocidade que vocês queriam, mas o que estava travado, pelo visto, as de ouros e seis de paus. Um novo início financeiro, material, uma semente dourada sendo plantada e a vitória chegando para vocês. Esses próximos meses têm um potencial muito forte de destravar os planos que antes vocês estavam muito interessados em colocar para frente, mas que não estavam conseguindo ser executados por forças externas, né? Eu vejo que vocês, inclusive, têm se sentido um pouco resignados, meio que aceitando assim, olha, será que realmente era para eu estar fazendo isso? Será que realmente essa minha ideia é o que vai me trazer sentido? Porque dentro de vocês, vocês têm certeza de que alguma decisão, de que alguma escolha que vocês realmente queriam fazer e colocar para frente é o que vai trazer sentido, é o que vai trazer completude para vocês, vai trazer um auge financeiro, um clímax material muito forte. Mas
Vocês estão percebendo que a vida externa, que as condições talvez da família, da casa de vocês, dos relacionamentos de vocês, ainda não está trazendo tanta segurança quanto vocês gostariam, né? E isso está impedindo um pouco. Eu acho que vocês estão tentando muito, 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 estão se esforçando, estão colocando as coisas para frente, mas não estão recebendo o mesmo acolhimento que tanto gostariam, né? Acho que vocês de Leão, inclusive, estão querendo muito poder ser vulneráveis. Vocês estão querendo muito poder, sabe, como que eu posso dizer isso? Acho que vocês querem sair um pouco dessa zona de estar alerta o tempo todo, querem se vulnerabilizar mais, querem se sentir mais em casa, né? Querem se soltar. E eu acho que o mundo externo de vocês ainda está com muita pressão, ainda está com muita tensão ao redor de vocês e vocês não estão conseguindo até ser quem vocês realmente querem ser, né? Mas junho é um mês que vem com processos importantes, assim, digamos, de preparação para mudanças maiores, que estão desenhando melhor o futuro de vocês desse segundo semestre. Olha só o três de paus, essa carta ele está num penhasco, olhando para o horizonte, visualizando a outra margem do rio para onde ele quer atravessar. Junho tem muito desse caráter de ser um mês em que vocês planejam a travessia de vocês, né? Acho que você realmente chega desse período, digamos assim, de questionamentos a respeito de para onde você quer ir, né? Sobre felicidade, sobre direção de vida. Vocês têm pensado, como que eu posso dizer, até nesse sentimento de pertencimento, porque se onde vocês estão hoje, vocês não conseguem se soltar, ser quem vocês são, se tornar vulneráveis perto de quem vocês gostam ou de onde vocês têm cultivado as amizades, será que realmente está valendo a pena? Né? Talvez você tenha se perguntado se você está vivendo da forma que você realmente deseja, se a sua rotina faz sentido para os seus objetivos futuros, se determinadas situações familiares, domésticas, assim, realmente merecem ocupar esse espaço dentro da vida de vocês, ou se está na hora de mudar isso, principalmente as relações de vocês. Será que essas trocas que vocês têm feito estão realmente justas? Ou será que vocês estão entregando demais e recebendo menos acolhimento do que os outros? Eu sinto que vocês têm deixado as pessoas muito à vontade perto de vocês, para falarem o que quiserem, para desabafar o que for, mas será que vocês têm recebido isso também? Não da mesma forma, porque nem todo mundo recebe acolhimento e necessita de acolhimento da mesma forma. Mas será que as pessoas com quem vocês cultivam e nutrem as relações, será que elas se adaptam também para as suas necessidades? Né? Esse mês, para nós da astrologia védica, começou com uma lua cheia em Escorpião, que ilumina justamente, digamos assim, esses temas, trazendo mais clareza sobre o que precisa ser transformado dentro da vida de vocês, para construir uma base mais sólida para o futuro. Acho que vocês estavam muito no quatro de copas, se negando, inclusive, a ver as oportunidades que a vida está trazendo, e mas ainda com a consciência de que alguma coisa precisa ser mudada, de que alguns contratos, os enamorados, precisam ser revisados, né? Esse é um mês também em que a intuição está muito forte do lado de vocês. Dois de copas, rei de ouros, nove de espadas. Inclusive, vocês estão com uma sensibilidade tão aguçada que às vezes absorvem demais os problemas das outras pessoas, né? E isso tem causado até alguns problemas de insônia, até alguns problemas, digamos assim, de ordem mental, problemas mentais, um certo aumento da nostalgia, sentimentos um pouco mais de autodepreciação, né? Mas como que eu posso dizer? Algumas respostas de vocês não estão vindo através da lógica, né? Mas acho que de uma percepção interna mais profunda sobre o que realmente te traz paz, te traz segurança, te traz felicidade. E algumas questões relacionadas à casa, à família, à mudança de casa ou necessidade de reconfigurar a casa de vocês, o ambiente doméstico, a rotina de vocês. Pode ser que algumas questões relacionadas também a viagens, estudos, filosofias ou até mesmo
planos a longo prazo parece que estão exigindo decisões importantes, né? Mas ainda que nem tudo se resolva de forma imediata na vida de vocês, junho já ajuda vocês a compreender melhor qual que é a direção que vocês querem seguir daqui para frente, que é o Seis de Paus, né? E um dos trânsitos mais importantes desse nosso ano e desse nosso semestre é a entrada de Júpiter em Câncer. Para nós da astrologia védica, Júpiter só entrou em Câncer agora no dia 2 de junho, né? Que para Leão, especificamente, acontece na casa 12 de vocês, né? Trazendo, inclusive, um período de certos encerramentos, de mais cura emocional, espiritualidade, preparação para um novo ciclo, sabe? Em que a intuição de vocês está prestando um lugar muito forte e de muita intenção, né? Parece que alguns pensamentos repetitivos vêm muito na cabeça de vocês. Ah, eu acho que eu deveria mandar mensagem para fulano, deveria retomar o contato com determinada pessoa, mandar mensagem para alguns familiares. Talvez esteja na hora de ter uma conversa importante, de colocar um ponto final em determinada situação. Ou às vezes, durante o seu dia, você fica pensando muito assim. Acho que quando eu chegar em casa eu deveria mudar determinado móvel de lugar, deveria jogar algumas coisas fora, deveria reorganizar a minha decoração. Isso é intuição. A intuição ela aparece nesses pensamentos que são rápidos na nossa cabeça, mas que são muito repetitivos. Siga esses pensamentos, porque pode ser que no futuro, se você não seguir, você se arrependa um pouco, né? E o mais interessante é que com Vênus também em Câncer, eu acho que muita coisa tem acontecido nos bastidores. Três de paus também fala sobre isso. Quatro de copas, nove de espadas. Os relacionamentos de vocês, inclusive, tendem a se desenvolver de uma forma mais reservada. Os planos para o futuro tendem a ser construídos com mais silêncio. E esse mês está exigindo um pouco mais, como que eu posso dizer, de mais descanso. Acho que esse mês vocês precisam se isolar um pouco mais, ficar um pouco mais caladinhos, refletir, recuperar as energias. É um momento muito bom, inclusive, se você quiser fazer algum tipo de viagem para se isolar um pouco mais, ficar um pouco mais isolado na natureza, fazer algum tipo de terapia nova, práticas espirituais, tudo aquilo que te ajude a desacelerar um pouco a energia, porque vocês vêm desse lugar de muita energia, de colocar um monte de coisa para frente e não necessariamente conseguir, como que eu posso dizer, é, de não conseguir os resultados que vocês tanto gostariam, né? Do ponto de vista afetivo, dois de paus e as de ouros. Ó, dois de paus. Eu peguei a carta errada. É namorados, as de ouros e dois de copas. Olha só o dois de copas. São duas pessoas que estão fazendo uma troca, elas estão trocando sentimentos. As taças dentro do tarô simbolizam o coração, simbolizam o mundo afetivo, né? Digamos assim. E junho traz essa sensação de conexões mais profundas, né? Alguns de vocês, Leão, estão pensando muito nos planos para o futuro. Alguns têm pensado em filhos, em construção a longo prazo. E outros, na verdade, tendem a estar vivendo os relacionamentos mais importantes de uma forma mais discreta, assim, ainda muito longe dos olhos do público. E esse período de mês de junho favorece muito isso. Não só viver relacionamentos um pouco mais escondidos, mas não escondidos, digamos assim, no sigilo, sabe? Que vocês precisem esconder algo. Mas acho que vocês estão um pouco nesse sentimento de, olha, o que as outras pessoas não veem, não tem DACA, não tem olho gordo das outras pessoas. E é isso, eu acho que vocês precisam viver esse momento um pouco mais reservados, sem expor seus planos, sem expor as suas vontades para todas as pessoas, né? Esse é um mês também que favorece muito curas de Nove de espadas. Esse é um mês que favorece muito cura de feridas antigas que ainda não foram muito bem tratadas e a construção de alguns vínculos dentro do amor que são mais duradouros, né? Tá na hora de você expor, principalmente se você está em relacionamento, quais são as suas dores, o que que você tem visto dentro do relacionamento que está te deixando um pouco para baixo, ou tá na hora de você colocar para fora, como que eu posso dizer? Alguns de vocês leoninos que estão em relacionamento têm se sentido um pouco frustrado com o andamento.
Tem algumas coisas do seu parceiro ou da sua parceira que às vezes você já tentou pontuar, que você já tentou trazer à tona, que você já tentou mudar de alguma forma, adaptar para uma convivência melhor entre vocês, mas eu sinto que essa pessoa não muda, que essa pessoa é um pouco teimosa, né? Principalmente se ela for de água ou de ar, signo de água ou de ar. E existe uma tendência de vocês a estarem, tipo, quatro de copas, assim, um pouco mais resignados. Tipo, essa pessoa não vai mudar nunca, então acho que eu vou parar de tentar. Não pare de tentar. Continue insistindo. Continue insistindo, principalmente porque esse é o seu lugar de afeto. E se você não está se sentindo liberto, se você não está se sentindo. Não é liberto. Acho que se está faltando um sentimento de liberdade para você falar o que você pensa, para você ser honesta, para você se vestir do jeito que você quer, para você agir da forma que você quer dentro dos seus relacionamentos, está na hora de repensar. E não de aceitar que o caminho é esse daqui para frente e que você merece é isso. Vocês merecem muito mais e eu sinto que vocês vêm desse período de aguentar muito essas pressões externas para poder sustentar a vida de vocês e que agora estão um pouco resignados assim. Não deixe isso acontecer, tá? Acho que a partir principalmente da metade do mês, o cenário começa a mudar muito, principalmente com a entrada do Sol em Gêmeos para nós da astrologia védica, né? A sua vida social, dois de copas, começa a ganhar muito mais movimento e você começa a revisar mais os seus contratos. Ver se as cláusulas entre as suas amizades, os seus romances e a sua família se está valendo a pena para todo mundo, porque principalmente para vocês acho que está bem desequilibrado, né? Como que eu posso dizer? Alguns amigos, colegas de trabalho, grupos de famílias, assim, e principalmente contatos profissionais tendem a desempenhar um papel de mais relevância dentro da vida de vocês, né? Vocês tendem a se tornar um pouco mais as de ouros. Nesse mês vocês se tornam um pouco mais visíveis, mais conectados, mais abertos também a novas oportunidades, informações importantes, como que eu posso dizer, tendem a chegar até vocês e que de alguma forma muda o rumo das coisas que vocês querem a longo prazo, né? Algumas conversas simples, inclusive, que vocês podem ter com alguns colegas ou amizades, mas acho que principalmente oportunidades de trabalho tendem a surgir através de conversas pequenas e que parecem irrelevantes a princípio, mas que podem te trazer um potencial muito forte de network e oportunidades mais para frente, né? E acho que, inclusive, essas pequenas conversas dentro do trabalho ou com mentores, chefes, pessoas de mais autoridade para você a respeito de carreira, pode te ajudar muito a esclarecer quais caminhos você quer seguir daqui para frente, né? Ao mesmo tempo, se você é de leão e você está procurando novas oportunidades financeiras, nós temos cartas muito interessantes para isso. As de ouros, rei de ouros e 10 de ouros. Esse é um mês que pode ser uma virada muito importante para vocês dentro do trabalho. É um mês de mais magnetismo, é um mês de vocês conseguirem vender o peixe de vocês de uma forma mais eficaz. Então, participe de processos seletivos, vai atrás de uma promoção, converse com seus chefes, busque algum tipo de promoção nova dentro do seu trabalho, ou até se você está procurando algum tipo de novo emprego, uma nova fonte de renda, esse é um mês muito positivo, principalmente a partir do dia 16. Ao mesmo tempo, com a entrada de Marte em Touro, que entra na sua casa 9, ó, é, casa 9 não, casa 10 de vocês. Casa 10 de vocês. A entrada de Marte em Touro aumenta muito, muito significativamente, assim, como que eu posso dizer? Deixa eu pensar. Que ao mesmo tempo que nós temos cartas muito positivas, o imperador me dá a entender que pode existir um aumento da tensão com chefes, com superiores, professores, figuras de autoridade dentro do trabalho. O lado positivo desse trânsito, né, de Marte entrando em Touro, é mais coragem para agir, para buscar resultados, mais força de vontade, e vitalidade, principalmente para aguentar um trabalho que pode ficar um pouco mais conflituoso a partir da metade do mês. Mas se você estiver sentindo que esse mar de conflitos está realmente te travando, talvez esteja na hora de você procurar um trabalho novo, porque o mês está muito propenso para isso, né? E é importante vocês lembrarem que nem toda batalha precisa ser comprada, né? Escolher as suas disputas com sabedoria é muito mais fundamental do que tentar ganhar todas as batalhas. É tempo de aproveitar melhor a sua energia e entender que tem umas vitórias que podem sair caras demais.
Eu vejo vocês ao mesmo tempo vencendo algumas batalhas nesse plano de carreira ou talvez até mesmo dentro da sua família, mas se você se envolver em problemas demais, em brigas demais e achar que você precisa dar opiniões em todas as coisas, talvez você sofra um pouco com um nível de estresse, 9 de espadas, uma carta de insônia. E ainda mais com Júpiter entrando na casa 12 de vocês, eu prestava muita atenção com o nível do cortisol de vocês. Está na hora de vocês começarem a assumir uma nova postura com a saúde de vocês, talvez aumentar a carga de exercícios físicos, aumentar, melhorar um pouco o sono de vocês, reajustar esse horário que vocês estão indo dormir, o horário que vocês estão acordando, porque existe uma tendência nesse mês de ter um sono um pouco mais atrapalhado, né? E se vocês não prestarem atenção, o nível de cansaço vai pegar muito a cabeça de vocês, principalmente porque os acordos estão pouco equilibrados, digamos assim, né? Deixa eu só arrumar aqui. Faço uma bagunça com essas cartas. Inclusive, falando mais sobre carreira, eu acho que a carreira de vocês merece uma atenção muito especial, porque algumas oportunidades podem surgir de uma forma muito rápida, especialmente a partir da metade do mês, da metade e do fim do mês, né? Algumas propostas, inclusive, talvez exijam de vocês algumas respostas rápidas, e imediatas, né? Em alguns certos momentos, talvez você se sinta um pouco apressados ou pressionados demais para assumir algum posicionamento. E hesitar demais pode ser um problema para vocês em certas oportunidades. Então, toma cuidado para você não se ficar assim igual o 4 de copas, com a vida te oferecendo uma oportunidade e você resignado, achando que não dá mais para crescer ou com medo de se vulnerabilizar de novo. Se hoje você tem sentido esse sentimento de que não tá dando para você se abrir, não tá dando para você se ser quem você é onde você tá, não ache que isso é o restante da sua vida, tá? Porque não é. Você ainda vai encontrar um lugar em que você consegue se soltar, ser quem você é, falar do jeito que você quer falar, liberar o seu jeitinho próprio de ser e ao mesmo tempo lucrar com isso. Não tenha medo, Leão, não tenha medo de ser quem você é. E igual eu falei antes, entrevistas, processos seletivos, contatos estratégicos tendem a ser muito favorecidos nesse mês. Mas acho que mais a partir da segunda metade, mais para o fim do mês, né? O fim do mês, inclusive, favorece muito alguns encerramentos promissores. A gente tem uma lua cheia que acontece em Sagitário, que ilumina a casa 5 de vocês, que é a casa dos filhos, das criações, da criatividade, e traz notícias muito positivas a respeito desses assuntos. Então, se você tem filhos, filhos ou filhas, se você tem sobrinhos ou crianças ao seu redor, pode ser um mês muito bom para você lidar com elas, ou pode ser que algumas notícias positivas cheguem para vocês a respeito desses assuntos, assim, Seis de Paus e Imperador, principalmente se você de alguma forma está numa postura um pouco mais provedora para essas crianças, assim, né? Para além disso, tende a ser um final de mês muito positivo para trazer alguma luz a respeito dos seus projetos pessoais. Eu sinto que alguns de vocês estão realmente querendo começar uma nova etapa material, financeira na vida de vocês, mas ainda não estão sabendo para onde que eu vou, o que que eu faço da minha vida. Calma, esse talvez não seja um mês. Para alguns de vocês, vão receber algumas oportunidades que vão exigir respostas rápidas e já podem começar essa nova etapa material. Outros de vocês ainda vão querer esperar até o mês de julho, até realmente o segundo semestre começar, para tomar uma decisão com mais confiança. E não tem problema, porque a lua cheia no final do mês está iluminando exatamente isso, a capacidade criativa, a capacidade criadora de vocês. Então, se você trabalha, inclusive, nessa área criativa, tipo produção de conteúdo ou com artes de uma forma geral, o final do mês tende a ser bem mais positivo para vocês, né? Inclusive, estudantes podem receber talvez algum tipo de respostas, algumas aprovações ou algumas informações importantes a respeito do seu futuro, né? Junho não é necessariamente um mês assim de grandes conclusões definitivas, sabe? Mas acho que tem mais um alinhamento interno, alguma preparação, né? Você está preparando as suas bases para uma nova fase. E quanto mais você ouvir a sua intuição, quanto mais você procurar conselhos,
para sair desse marasmo que você está hoje, melhor para você. Vocês ainda têm muito tempo para poder escolher conscientemente o que que vocês vão fazer daqui para frente, né? Respeite o seu tempo, sabe? Escolha com consciência onde investir o seu dinheiro e onde investir o seu tempo. Que eu acho que mais no final do mês talvez vocês estejam mais preparados para aproveitar as oportunidades que estão aparecendo e para multiplicar essa energia a longo prazo, tá? Se você, inclusive, agora mudando um pouco de assunto, se você está se relacionando com pessoas, acho que eu já falei mais cedo, né, de água ou de ar, foi isso que eu falei mais cedo? Água ou ar? Acho que é isso. Se você está se relacionando com pessoas de água ou ar, eu diria que essas pessoas têm uma compatibilidade muito maior com você nesse mês do que as pessoas de terra ou fogo. As pessoas de fogo, talvez elas estejam com muita impaciência para sua energia, querendo alguns posicionamentos muito imediatos, talvez dentro dos relacionamentos, dentro das cobranças que estão colocando em cima de vocês, e e as pessoas de terra estão em outra energia, elas estão querendo nutrir outras coisas na vida que não estão muito semelhantes às de vocês. Porque eu sinto que o grande problema de vocês nesse mês de junho é essa falta de sentimento de lugar seguro, de lugar onde você pode falar o que você quiser, que você pode soltar da armadura, que você pode sair um pouco desse lugar da defensiva para poder ser quem você é. E só quando a gente quem, só quando a gente assume quem realmente somos, é que a nossa criatividade, é que o nosso verdadeiro potencial floresce, né? Vocês estão precisando de um lugar para descansar mais. E tem tido alguns problemas dentro da família de vocês que estão pressionando demais a identidade de vocês, o quanto que vocês podem realmente oferecer para as outras pessoas. E maturidade de verdade tem a ver com isso, entender que tem alguns lugares que a gente precisa sair, que a gente precisa se afastar, mesmo que silenciosamente, para a gente poder recuperar o nosso ânimo, a nossa força, para, se a gente quiser, retornar algum dia e dar o melhor da gente. Acho que vocês estão realmente desesperados para poder se soltar, olhando demais para o futuro, querendo sair desse marasmo, mas sem grandes certezas externas que te permitem fazer isso. Mas fiquem tranquilos, porque esse mês de junho é um mês que parece que vai trazer mais clareza para vocês, clareza das estruturas que vocês têm para conseguir construir isso. O final do mês de vocês é extremamente positivo, nós temos cartas de muita riqueza e de muita estabilidade, mas acho que se vocês hesitarem demais, às vezes, em falar sim para algumas oportunidades, talvez você se arrependa no futuro. Eu sei que pode estar um pouco ambíguo, né? Porque eu sinto que alguns de vocês ainda precisam de mais sinais, ainda precisam de mais confirmações externas, mas que só chegam talvez no final do mês. E outros de vocês precisam aceitar as oportunidades que chegam sem pensar demais, sem colocar. Olha, vou falar uma coisa que pode ser um pouco dolorosa para alguns. Acho que alguns de vocês já se acostumaram tanto com o sofrimento, já se acostumaram tanto a estar nesse lugar que diminui vocês, que minimiza as dores e os desejos de vocês, que quando uma oportunidade parece incrível e que realmente é muito boa para vocês se soltarem e viverem o que vocês realmente querem, vocês sentem medo. Vocês sentem medo de se vulnerabilizar de novo e serem machucados de novo, né? Por isso criaram essa casca grossa ao redor de vocês e que quase não permitem que nada e nem ninguém chegue ao interior de vocês. Toma cuidado, porque a vida está pedindo para que vocês saiam dessa casca dura e se abram para novas oportunidades bem mais brilhantes na vida de vocês. Só que para isso vocês precisam revisar os contratos e não necessariamente encerrar todos. Esse mês tem uma energia forte de encerramentos, principalmente de fases que eram muito estáveis para você, mas será que elas eram estáveis positivas ou será que elas eram estáveis um pouco assim na miséria? Nós, seres humanos, a gente tem essa vontade muito forte, dificuldade muito forte de largar o que é estável, porque a gente lida muito bem com a previsibilidade. Só que é isso. Só merece viver o extraordinário quem se arrisca. E tá na hora de vocês, de leão,
se arriscarem um pouco mais. É isso, Leão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que essas previsões façam sentido para vocês. Comentem aqui, por favor, se elas fizeram sentido para você, se você se sentiu conectada. Não se esqueçam de se inscrever, de me seguir nas redes sociais ao lado, todas com o mesmo @Oráculo Luz do Sol. E é isso, que junho seja um mês de caminhos abertos para vocês e a gente se vê mês que vem.